Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente, né? Eu vou revisitar um vídeo que eu fiz há quase 3 anos, há cerca de 3 anos, e na época o canal era muito pequeno e até tinha classificado esse vídeo na época nem como de defesa, mas ele é um vídeo de defesa, ele trata de defesa, ele trata da revolta da Chibata e todos os acontecimentos que cercaram aquela revolta da Chibata. E na época o canal era muito pequeno, esse vídeo não teve a repercussão que eu acho que ele merecia ter. Então eu resolvi fazer algumas inserções nele e publicar de novo, né, tirando do ar aquele anterior, para que vocês possam observar, porque muita gente que hoje acompanha o canal não viu esse vídeo. Vão notar que na época não estava nem usando barba, estava um pouco mais jovem, né, e não estava com a barba, e que vocês vão notar isso porque essa apresentação é feita hoje e o vídeo foi feito há 3 anos atrás. Então vamos a ele, né? Espero que gostem. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo e eu sempre me esqueço, mas a gente sempre tem que pedir, né, as pessoas que não assinaram o canal ainda para assinar e marcar aí para receber as atualizações. Hoje nós vamos falar de um evento histórico na história do Brasil, né, e que tem repercussões com algumas atitudes que são tomadas hoje em dia por grupos ditos movimentos sociais. Eu vou fazer essa comparação no final, né. Esse episódio que eu vou relatar é o que ficou convencionado, denominado como Revolta da Chibata, né? Na verdade, esse termo foi adotado a partir de mais ou menos da década de 50, quando saiu um livro de uma pesquisa muito bem feita do jornalista Edmar Morel, né? Esse livro aqui, que talvez seja o livro mais bem documentado sobre essa revolta da Chibata, né? É um livro que durante algum tempo ficou proibido porque, evidentemente, na época da ditadura, a Marinha, de certa forma, pressionou para que esse livro não tivesse divulgação e o almirante negro, chamado almirante negro, o João Cândido, não fosse nunca reverenciado, né? E isso é mais ou menos normal de se esperar, né? Porque é um episódio que mostrou as feridas da Marinha, né? Então, não há como, né, a Marinha comemorar isso, né? Comemorar suas mazelas, né? Então, esse livro é um livro importante. Se diz muito, né, que a Marinha esconde isso. Não é verdade, né? A Marinha tem uma publicação do Serviço de Documentação da Marinha, em vários volumes, que trata da história marítima brasileira, e nesse volume 5, tomo 1B, existem 130 páginas, e olha que isso daqui é 28 por 30, em 2 colunas, 130 páginas sobre a revolta da Chibata. É lógico que um pouco mais branda com os oficiais que participaram, um pouco mais branda com o lado dos oficiais, o que é natural, né? Mas ela não esconde, né? Muito bem. Então, como eu disse, no final eu vou fazer uma comparação interessante sobre esse movimento e algumas coisas que ocorrem hoje, né? Eu fiz aqui um roteirinho, porque essa revolta da Chibata existem várias nuances, várias situações, vários nomes, entende? Então eu vou me permitir aqui, de vez em quando, olhar aqui um roteirinho. Essa revolta estourou no dia 22 de novembro de 1910. Mas, na verdade, ela já vinha sendo preparada há muitos anos, né? Cerca de 2 anos, digamos assim. A Marinha tinha feito naquela época, em 1908, feito uma compra de uma esquadra, praticamente, e nesse bojo dessa compra tinham vindo 2 encoraçados, os 2 Dreadnought, que eram o São Paulo e o Minas Gerais, e outros cruzadores, né, o cruzador Deodoro e algumas outras embarcações, mas o principal eram esses 2 encoraçados, que era o estado da arte no momento, e botava a Marinha com um poderio mesmo em nível internacional, né? Aqui na América Latina nem se fala, isso dava ao Brasil uma supremacia naval.
mas esses encouraçados eram do que tinha de mais moderno na época. Então, isso ocorreu em 22 de dezembro e vinha sendo planejado há muito tempo, e não havia, né, apesar de ter sido deflagrada uma semana depois da posse do Hermes da Fonseca, não tinha nenhuma conotação política de nenhuma tendência. O mote da revolta era simplesmente o fim dos castigos físicos, né? A melhoria da alimentação do marinheiro, e havia uma grande distância, né, cultural naquela época entre os oficiais e os marinheiros, né? Isso era uma herança da Marinha à Vela, na qual os marinheiros eram simplesmente apanhados a laço, né? Eram apanhados a laço e no meio de uma população de criminosos, degradados, de malfeitores, marginalizados mesmo pela sociedade, que eram apanhados e colocados nesses navios. E lógico que uma disciplina em cima disso usava castigos físicos naquela época, né? E a Marinha, ela, diferentemente de outras marinhas, ela levou um pouco de tempo para sentir os ventos, né, nas suas velas das novas ideias, né? Já haviam 22 anos que tinha havido a abolição da escravatura, né, e a Marinha continuava com castigos físicos a bordo, com chibatadas, né? E, veja bem, havia já um decreto, em 1888 já havia um decreto que abolia, né, os castigos físicos, mas a regulamentação penal da Marinha ainda permitia. Então esse vácuo na legislação permitia que os oficiais continuassem, né, com esses castigos. E como eu vinha dizendo, essa revolta já vinha sendo arquitetada por alguns marinheiros, né? Dizem, né, há uma ideia de que o cabeça de tudo era o marinheiro Francisco Dias Martins, cearense, e que tinha segundo grau, na época tinha o ensino fundamental completo, e vinha de uma família de relativas posses no Ceará. Diferentemente da maioria, né, dos marinheiros que eram do extrato mais pobre da população, e muitos negros, né, a maioria negros, né, negros, pardos, muito pouco branco, né? E diferente, né, do oficial que vinha da aristocracia da época, desde a época do Império, né? Então, esses marinheiros começaram a organizar isso a partir de um contato que eles tiveram justamente quando eles foram para a Inglaterra para receber esses navios lá na Inglaterra. Então lá eles tiveram contato com marinheiros ingleses e começaram a ter contato com aqueles movimentos. Nós estávamos em 1911, né, há 6, 7 anos das grandes revoluções sociais que aconteceram na União Soviética e em outros países, e lá esses marinheiros brasileiros começaram a ter algumas informações que eles não tinham, né? Há cerca de 5 anos antes tinha acontecido o famoso motim do Potengi, né? Eles foram informados sobre isso também. Então esse germe dessa revolta contra os maltratos, contra a alimentação, nasceu durante a época em que esses marinheiros foram apanhar esses navios na Europa, especificamente na Inglaterra, né? Muito bem. O líder dessa revolta passou para a história como sendo João Cândido, né, que até recebeu a alcunha do Almirante Negro, né? Tem até uma música do Aldir Blanc, né, e do João Bosco que fala do navegante negro, porque na época a censura proibiu até que eles usassem Almirante Negro, né? Então, o líder que passou para a história é o João Cândido, apesar de se dizer que o mentor tenha sido o Francisco Dias Martins. Por quê? O João Cândido era um marinheiro talvez mais velho, tinha cerca de 30 anos na época, tinha uma certa liderança e ele realmente assumiu, foi ele que se interlocutou, ele foi o interlocutor com as autoridades na hora em que houve, vamos assim dizer, o ultimato, né, para o governo com relação à revolta. Então, o que aconteceu efetivamente, né? A revolta não estava programada para o dia 22, ela estava programada para mais adiante um pouco. Mas, na véspera, aconteceu o castigo de um marinheiro chamado Marcelino, que teria levado 250 chibatadas. Eu não sei nem se alguém aguenta 250 chibatadas no lombo, né? Mas esse foi o estopim. Então os líderes resolveram
de comum acordo, eles tinham comitês nos navios e conseguiram manter, como existia uma grande distância entre a oficialidade e a marujada, eles conseguiram manter essa coisa escondida durante 2 anos. Nenhum oficial tinha a menor noção do que estava acontecendo, né? Então eles anteciparam a revolta para o dia 22 de novembro. Na época, o João Cândido, por exemplo, estava no Encoraçado, Minas Gerais, e o Dias Martins estava no São Paulo, né? Assim como o Gregório Nascimento, né? Então, nesse dia, quando o comandante, que não estava a bordo, o comandante do Minas Gerais, era o capitão de marinha guerra João Batista das Neves, nome conhecido, dá nome até a uma enseada onde hoje é o Colégio Naval. O João Batista das Neves estava numa cerimônia, num navio francês que estava no cais do Rio de Janeiro, numa cerimônia com oficiais e tal, e voltou para o navio depois dessa cerimônia. Quando ele voltou, já tinha estourado a revolta, e ele chegou e ouviu aqueles gritos de liberdade, abaixo a chibata e tal. Ele subiu ao navio, reagiu, né? Entrou em luta com os marinheiros que estavam ali no Portaló, e o João Batista das Neves acabou morrendo, foi assassinado. Assim como o tenente José Cláudio, né, que também morreu ali naquele local, e um grumete que, naquela confusão, um dos marinheiros foi morto também, né. O Álvaro Alberto Mota e Silva, que viria a dar nome à primeira central nuclear americana, foi um cientista da Marinha que acabou dando nome às centrais, está envolvido naquelas famosas centrífugas que foram apreendidas no Porto do Rio de Janeiro. O Álvaro Alberto era um oficial de serviço, ele levou uma espadada no ombro, ele ficou ferido, perdeu muito sangue, mas ele não morreu, lógico, senão não daria o nome mais tarde à central nuclear, né? Então, eles estavam decididos, né? A revolta estourou e logo de cara tivemos três mortes. Muito bem. O que aconteceu em seguida? O João Cândido, imaginando que poderia haver algum tipo de reação das fortalezas, ele levantou ferros com os navios, que os navios estavam todos no cais, no arsenal ali das Cobras, levantou e foi para fora da Bahia, né? E de lá, de fora da Bahia, eles expulsaram todos os oficiais de todos os navios que conseguiram ser rebelados. Alguns navios da Marinha não entraram na rebelião e um grupo de navios entrou. E dentre esse grupo, os 2 principais, encouraçados, e também o cruzador Deodoro. E eles foram para fora e foi enviado um ultimátum, vamos assim dizer, uma carta ultimátum, né, que certamente foi escrita com antecedência, porque ela foi escrita, muito bem escrita, não foi escrita pelo João Cândido, porque ele não teria, vamos dizer assim, condições intelectuais para aquela escrita, ele tinha uma escrita não muito firme, e essa carta ela é de conhecimento geral hoje, nesse livro da Marinha, em todos os livros, elas são mostradas, né? E ela foi feita num tom bastante respeitoso ao presidente da República. Não houve nenhuma desrespeito, foi feito com um texto bastante bem elaborado, respeitoso, mas que dava um ultimato, e dava 12 horas para o governo resolver a questão de cessar a anistia, ou bombardearia o Rio de Janeiro. Essa questão de bombardear o Rio de Janeiro, aí é que vem uma questão meio controversa. Por quê? Os marinheiros que tomaram conta dos navios, pelas funções que exerciam a bordo, tinham condições de levar o navio lá para fora e para uma posição próxima à costa, eles tinham conhecimento para isso. Mas dificilmente teriam conhecimento para dar um tiro, entende? Calculado com balística, para atingir, por exemplo, o Catete ou algum prédio governamental no centro da cidade, como foi feito na época dos 18 Forte, mas por cálculos balísticos sofisticados. Eles não teriam condições de fazer isso. Tanto que não fizeram, né? E, aliás, eles deram um tiro de advertência e se deram mal, porque esse tiro acabou matando 2 inocentes, 2 crianças no subúrbio do Rio, né? Então, a minha opinião, foi uma atitude, vamos dizer assim, um ultimato que bombardearia a cidade. Isso fez com que as pessoas fossem
fugissem da orla para bairros como a Tijuca, os que tinham posse, evidentemente. Houve até um congestionamento nos meios de transporte da época para levar essas pessoas para dentro, mas alguns ficaram curiosos e ficaram perigosamente nos morros, né, observando o que estava acontecendo. Né. Foi uma atitude corajosa de fazer esse ultimato, porque estavam jogando tudo. Porque se o governo não cedesse, ou poderia até atacá-los, né? Se bem que o governo teve um plano, pensou em atacar com os navios que sobraram, mas tinha um problema logístico das cabeças dos torpedos que estavam numa posição em que era mais ou menos dominada por eles, na saída da Barra, e também eles tinham um pouco de receio daquelas tripulações que não tinham se rebelado, mas que poderiam não colaborar num ataque aos seus colegas. Ao mesmo tempo que uma corrente da Marinha também dizia que não era para se atirar e afundar aqueles couraçados que tinham chegado há 3 anos e era a nata da Marinha na época. Então começou a se discutir no Congresso uma anistia. Tá? E foi feito, naquela época foi instituído um interlocutor, que foi um deputado que era antes de Marinha, José Carlos de Carvalho, que foi o interlocutor e que teve todo o contato com João Cândido e depois foi a bordo também para receber instruções, etc. Então, nos dias 22, 23, 24 e 25 se travou essas negociações e, finalmente, no dia 25, essa anistia foi assinada pelo presidente, uma anistia simples, um decreto simples, que simplesmente dizia que anistiava, né, os marinheiros daquelas ações. E, no dia 26, eles voltam à Bahia para receber o novo comandante, né, do Minas Gerais, porque o Batista das Neves tinha sido assassinado. E esse comandante que foi nomeado, que foi o José Pereira Leite, que até foi uma sugestão do João Cândido, né? O João Pereira Leite foi a bordo, existe uma fotografia, né? Eu vou ver se eu mostro essa fotografia, uma fotografia da época que mostra quando o João Pereira Leite volta ao navio, assume de novo e recebe o comando do João Cândido. Tudo isso com aquelas cerimônias tranquilas de recebimento de cargo de um para o outro, como se foi um marinheiro, primeira classe, passando um comando para um capitão de marinha-guerra. Né? Foi feito na forma regimental da Marinha. O comandante João Pereira Leite entrou, observou que o navio estava intacto, não havia sido feito nenhuma destruição, tudo estava em ordem, estava tudo arrumado e conforme a Marinha age com relação aos seus equipamentos no mar. E o cofre do navio estava guardado por 4 sentinelas com arma engatilhada. Quer dizer, realmente a única motivação deles era a motivação de acabar com os castigos físicos. Não havia nenhuma outra motivação. Tanto que para eles era uma questão de honra entregar o navio arrumado, em ordem e o cofre totalmente intacto. Né? Agora, feito isso, terminou a revolta da Chibata. Né? Mas acontece que no dia 28 o governo já baixa um decreto, que é o decreto 8.400, que permitia à Marinha, né, se mandar embora sem nenhuma burocracia, sem aqueles conselhos que eram exigidos, aqueles que fossem considerados a permanência incômoda a bordo. Isso deu margem a começar a ser demitido da Marinha todos aqueles revoltosos, e mais outros ainda. Né? E isso começou a inquietar de novo as tripulações, e aconteceu um segundo movimento. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse segundo movimento, só vou citar ele para dizer que nesse movimento algumas pessoas que foram presas foram enviadas para o calabouço da Ilha das Cobras, e lá no calabouço da Ilha das Cobras 16 morreram numa prisão em péssimas condições, em que se jogou cal, teoricamente se jogou cal para desinfetar, mas no calor de dezembro a água evaporou, o cal ficou naquela atmosfera restrita do calabouço e 16 morreram asfixiados. E se salvou o João Cândido e mais um outro. Né? E o laudo médico da Marinha disse que foi insolação.
né? Então você vê que, né, essa segunda revolta levou o João Cândido, não, porque como ele tinha sido anistiado da primeira, não podia ser feito nada contra ele. Mas essa segunda revolta tentaram colocar ele um conselho de guerra, mas ele nessa revolta ele agiu completamente à parte, porque não houve ligação entre a primeira revolta e a segunda. A segunda parece ter sido desencadeada por um receio, por um boato que surgiu de que o exército atacaria os navios, né? Depois daquelas demissões, a coisa estava confusa, muitos boatos surgiram. E o João Cândido moveu o Minas Gerais do cais do Arsenal com medo, porque os oficiais saíram dos navios. Isso é uma coisa curiosa que tem que ser estudada ainda por quê, né? Os oficiais saíram do navio quando estourou essa segunda. Os navios estavam sem oficiais a bordo. E o João Cândido, com medo de que a fortaleza da Ilha das Cobras atirasse nos navios, levou o navio para Pocanguê. E por causa disso ele entrou num conselho de guerra, mas ele foi absolvido em 1912. Absolvido, foi para a vida civil, e eu não vou mais entrar em detalhes. Eu acho que quem quiser saber a história deve ler esse livro, né? João Cândido foi perseguido, ele não teve muita paz para conseguir empregos na vida naval de novo, seja na marinha mercante, seja na pesca, onde foi, a marinha ficou um pouco em cima dele, né? Agora, o que eu queria com essa história toda e fazer o contraponto, né, é que, veja bem, durante muito tempo, falar em João Cândido era proibido, principalmente depois. Na época Vargas era proibido, né? Depois, com a Revolução de 64, era totalmente proibido se mencionar João Cândido, livros eram apreendidos. Esse Edmar Morel entrou nessas listas de ato institucional, foi cassado e foi exilado por causa desse livro, né? Mas com o passar do tempo, com a redemocratização e com a entrada de governos de esquerda no poder, começou a se reabilitar essas pessoas, e o João Cândido começou a ter o seu valor reconhecido, né? A sua atitude reconhecida. Nunca a Marinha vai reconhecer ele como herói, mas principalmente na época do presidente Lula, né? Evidentemente. Por quê? A esquerda, né, ela procurou colar em João Cândido vamos dizer assim, uma atuação de movimento social, o que absolutamente não condiz com a realidade. João Cândido lutou para acabar e conseguiu com os castigos na Marinha, né? Tanto que recentemente não, um ano antes dele morrer, em 1969, e morreu em 69, em 1968, eu acho, ele deixou um depoimento no Museu de Imagem do Som. E nesse depoimento, que eu vou botar aí no final, os entrevistadores, que eram o Ricardo Cabo Albim e eu acho que o historiador Hélio Silva, tentaram de toda forma fazer ele se encaixar nesses movimentos. E ficaram surpresos e sem ação quando ele elogiou o movimento 64 e disse que era um movimento de salvação da pátria. Quer dizer, eles deixaram eles um pouco desorientados na entrevista e depois eles mudaram de assunto. Eu vou mostrar esse trecho aí. Então, a esquerda reabilitou o João Cândido, né? Não que ele não tenha tido, ele teve um papel fundamental, né? Ele mostrou, entende, a Marinha que seus métodos de recrutamento, seus métodos de promoção, vamos dizer assim, de premiação e castigo estavam totalmente arcaicos e aviltantes, né? Então é inegável, entende, o valor que esse homem teve na mudança, né, do que hoje nós temos, né? As escolas de aprendiz de marinheiro são escolas de formação de pessoal, né? Mas ele não tinha nenhum perfil de um movimento social. Mas a esquerda, quando reabilitou ele, reabilitou pensando nisso. O busto dele foi inaugurado, primeiramente ali no Catete, depois conseguiram levar para a Praça 15, porque no primeiro momento a Marinha pressionou e botaram no Catete. Depois conseguiram levar para a Praça 15, onde ele acabou
terminando a vida dele ali como vendendo peixe e fazendo um comércio de peixes ali, bem rudimentar, ali na Praça 15, foi assim, ele morreu pobre e ainda cheio de ideais. Vocês vão ver nesse trecho da entrevista que esse homem tinha ideais na cabeça dele. E foi com esses ideais que ele liderou aquela revolta, né? Essa estátua foi inaugurada pelo presidente Lula em novembro de 2008, nos 98 anos da revolta. A Marinha não enviou nenhum representante, mas também não se opôs à cerimônia, desde que as vítimas não fossem feitas inserções ofensivas, não só à força, como às vítimas dos amotinados. 2 anos depois, Lula deu o nome de João Cândido, a contragosto da Marinha, a um petroleiro da Petrobras. E em julho, né, daquele ano da cerimônia, ele sancionou a anistia póstuma a João Cândido. Ele não liderou por ser um representante de movimento social. E vejam bem a diferença, né? Eles tomaram conta de navios, de belonaves poderosíssimas, sofisticadíssimas, não fizeram uma depredação sequer, protegeram o cofre do navio. Agora o MST invade, destrói laboratórios, destrói terrenos onde são cultivados lavoura, destrói tudo que se mete, destrói bancos. Esses são os movimentos sociais de hoje. Não há como comparar e botar a pecha de movimento social em João Cândido, né? Então, eu gostaria que vocês, se interessando por esse assunto, não deixem de ler esses 2 exemplares, né? Este do Edmar Morel e esse da Marinha. Vocês vão ver a diferença de abordagem, mas tudo que está aqui, só que as tintas são diferentes, né? Então, era essa comparação, principalmente essa comparação que eu queria fazer. Eu não pretendi de forma alguma dar uma aula sobre a revolta da Chibota, precisaria de muito mais tempo, e é muito mais cheio de detalhes do que isso, né? Então, é isso. Vocês, em seguida, eu vou deixar aí esse áudio do Museu da Imagem e do Som, e vocês vão ver que era um homem realmente de grandes ideias, né? Humilde, com pouco conhecimento, mas com vontade de conhecer. Ele, aos poucos, ele foi lendo, ele foi aprendendo alguma coisa. Como ele diz, ele chegou no Rio de Janeiro, entrou na Marinha, ele era bisonho. Esse é o termo que ele próprio usa, né? Então, era isso que eu queria. Espero que gostem, espero que entendam o objetivo dessa comparação entre pessoas que fizeram um movimento com dignidade, com honestidade, e grupos como hoje, que destroem as propriedades privadas e que, de forma alguma, estão ali para protestar por algo sério, né? Até a próxima. Se gostarem, dê um joinha e não deixe de marcar para receber as atualizações. Obrigado. Não era cabo. Era unicamente marinheiro de primeira classe, mesmo que me convinha mais ser primeira classe do que ser cabo, que os cabos sempre têm maior responsabilidade. E de forma em que toda a luz que me ilumina daqui a pouco, agradeço a Maria. Cheguei no Rio de Janeiro bisonho, não sabia nada, não sabia voar, não sabia andar, não sabia nada. Dou graças a Deus a esta gloriosa cidade. Agora eu pergunto, nesse período do seu desligamento para a Marinha, de 1912 até agora, o Brasil passou por várias crises políticas, teve vários movimentos, sem querer fazer uma apreciação política, mas apenas definindo a sua conduta como um homem que tem um lugar na história do Brasil. Nesses períodos todos, você como considerou ou como se portou em face desses movimentos sucessivos? Vamos dizer, 22, 24, 30, 32, 37, 38, 45, 54, até os dias de hoje. Aqueles primeiros movimentos 22 e 24, daqueles eu tenho pouca prática.
Porém, esse movimento dos marinheiros, os marinheiros me consultaram. Eu avisei a eles que eles iam cair do galho, que a ocasião era importuna. Refere-se a 38? Estes agora, dos marinheiros de 64, 64, eu avisei a eles, vocês vão cair no galho. Nunca me pediram opinião, porém eu que já sabia de tudo, avisei a eles. De fato. Aí, entusiasmaram-se demais. E agora esse militar, desculpem as minhas expressões, eu sei que os paisanos vão ficar zangados comigo. Foram um movimento de salvação pública, na minha opinião. Não sei se alguém vai discordar de mim. Este agora, os militares, foi um movimento de salvação pública, porque eles estão trabalhando. Os militares estão trabalhando bem e que também estão rodeados de boas equipes. Eles estão trabalhando, se não fizerem tudo, farão o que puderem. E nós, os paisanos, já devíamos ter feito o que eles pretendem fazerem agora. Esse movimento cedo e bem-vindo. Foi um movimento de salvação pública. Embora eu com prejuízo ou sem prejuízo, essas coisas, porque eu pouco interessa. Não se me davam nada, não se me dão nada. Eu não sou simpático a fulano, essas coisas. Eu quero ver um Brasil bom, grande, forte, defendendo os seus, dando fartura aos seus, sem precisar de pedir trigo lá na Rússia, na Argentina, nesses lugares, que nós temos capacidade para tudo isso. Mas essa ideia de congregar marinheiros nesses comitês nasceu de onde e por quê? Os próprios marinheiros. Pelo processo de Chibata. Para combater os maus tratos e as má alimentações da Marinha. E acabar definitivamente com a chibata na Marinha. O caso era este. Nós que vimos da Europa em contato com outras marinhas, não podíamos mais admitir que na Marinha do Brasil ainda o homem tirasse a camisa para ser chibateado por outro homem.